necessário. Muito bem, gente. Então, vamos dar início ao nosso estudo. Nós, hoje, vamos trabalhar o item 10, os complexos familiares. Então, a gente vem num movimento, né, estudando as fases da vida, vimos o desenvolvimento da personalidade, vimos a questão do envelhecimento. Agora a gente retoma os complexos familiares para a gente poder entender um pouquinho, né, da importância do cenário familiar, né, e de como esses processos todos estão implicados na dinâmica psicológica de cada um de nós, né? E aí temos o livro o Jesus Evangelho, o Despertar do Espírito e o Autodescobrimento, uma busca interior, e mais também o Aquém Além do Tempo, né? Em especial, o Despertar do Espírito, né, no capítulo 6, que é Encontro com a Harmonia, onde ela começa a falar sobre os conflitos do cotidiano. Acho dois pontos interessantes que eu gostaria de começar a trazer para vocês. Depois a gente até pode abrir para alguma questão, já que algumas pessoas colocaram que ficou algumas questões abertas dos outros encontros, a gente pode abrir para as questões, mas eu gostaria de trazer dois elementos antes para a gente poder pensar. Um é que Joana coloca a questão da dificuldade, né, emocional dos pais de lidar com a realidade dos filhos, né? Muitos pais imaturos, né, não têm capacidade não têm autoconsciência, ou frágeis, ou com questões emocionais muito mal resolvidas, seja emocionais ou sexuais, né, acabam projetando no filho as suas necessidades, ou compensando as suas frustrações no filho, né, depositando ou uma expectativa, ou transferindo raiva, né, e um jogo de dominação que Joana coloca, onde a criança acaba sendo palco da agressão das figuras que deveriam cuidá-las, né? Então, isso é uma questão importante e, de uma certa maneira, acho que é um desafio na educação dos filhos, na construção da personalidade da criança, né? Porque, de uma certa maneira, essa relação direta, né? Não só espiritual, porque muitas vezes a gente tem um compromisso espiritual com aqueles espíritos que a gente vai acolher no nosso ambiente familiar, mas também pela dinâmica emocional, né? Então, de uma certa maneira, os nossos complexos, né, estão sendo ativados na dinâmica dos filhos e, por sua vez, a gente vai construindo os complexos dos nossos filhos, né? Então, retomando a ideia de complexo, né, só para a gente poder deixar isso claro, complexos são uma constelação de imagens, né, uma rede de associação com carga emocional que vai gerando como se fosse uma subpersonalidade dentro de nós a partir de um tema, né? O complexo paterno, a sombra, a persona, o ego, todos esses são complexos que nós temos formando um sistema psíquico, né? Então, nós adultos temos complexos de coisas mal resolvidas. O complexo de uma mãe negativa, um pai negativo, a nossa sombra, questões da persona, assim por diante. Então, de uma certa maneira, não temos como largar isso para educar nossos filhos, né? Então, de uma certa maneira, nossos filhos vão reencarnar num ambiente, né, uma série de desafios, né, que é para eles como espírito, um cenário que reflete a dinâmica daquela família, né?
Então, por um lado, a gente tem essa ideia, né, que Joana coloca, quando ela se refere aqui aos conflitos do cotidiano, né, que a criança ela é envolvida num sistema familiar, então essa visão sistêmica da psicologia, né, ou seja, é, é como se a família formasse uma unidade, uma personalidade. A criança está inserida nesse sistema psíquico da família, sistema psíquico que envolve os aspectos inconscientes do pai e da mãe, e dos demais familiares, como também a própria dinâmica familiar. Então, ela fala assim, um ambiente que é muito ruidoso, um ambiente que não há espaço para a criança, um ambiente que é muito agitada, um ambiente que não gera paz, né? E que, de uma certa maneira, isso vai gerando uma sobrecarga psíquica, né? E aí entra também os complexos dos pais na influência da criança. Então, de uma certa maneira, nós vamos atualizar na relação com nossos filhos as questões internas nossas, né? Então, não tem como ser diferente, né, gente? Então, por exemplo, se eu tenho a minha sexualidade mal resolvida, é natural que, quando a sexualidade do meu filho começar a ser despertada na puberdade dele, aquilo vai me remeter, na minha memória, nas minhas questões, à minha sexualidade. Há um jogo de espelhamento aí, né? Então, a gente está sendo desafiado na figura de pai e mãe a se confrontar na experiência dos nossos filhos questões que são mal resolvidas nossas. Eu tenho uma conhecida minha que é psicóloga e ela no casamento um cara muito legal, mas ele tem uma história muito negativa com o pai dele, um pai muito rígido, muito castrador e pouco disponível amorosamente. Então, esse esposo dessa colega minha, ele é muito duro com ele e tem uma dificuldade de aceitar a fragilidade, ele tem uma dificuldade, de uma certa maneira, de poder pedir ajuda. Então, ele é muito onipotente, tem que fazer tudo muito perfeito, ele é muito bom profissional, porque ele se empenha bastante, mas tem uma dificuldade de se vincular afetivamente, né? E aí o afeto vem como resposta de dar conta de uma expectativa ligado muito à figura desse pai ausente, de um pai muito exigente, né? E ele acaba repetindo esse padrão com os filhos dele. Ele é extremamente rígido. Se as crianças não respondem à expectativa dele ou sai de um esquema de tarefa da qual ele determina, ele é super radical, ele não tem conversa, ele não consegue, de uma certa maneira, relativizar algumas coisas, não consegue compreender o processo da criança, que precisa de um amadurecimento, né? Então, ele acaba jogando uma carga em cima dos filhos, né? E ele fica todo mobilizado. Quando a criança não responde ou não vai bem no colégio, aquilo parece que afeta ele, sente insultado pela criança, parece como se a criança fizesse contra ele, não é contra ele, né? Então, a gente vê quanto a criança ferida dele, a criança maltratada por esse pai, a criança rejeitada por esse pai, subjugada nesse complexo paterno, e como ele repete esse padrão para os filhos, desse grau de exigência, essa atitude pouco compreensiva, pouco afetuosa, e extremamente dura, né? Então, de uma certa maneira, a gente tende a transferir para os nossos filhos as questões mal resolvidas dentro de nós, ou repetindo o padrão, ou compensando o padrão, ou de maneira compensatória. Meu pai foi muito duro, agora eu sou muito flexível, muito tolerante e não consigo dizer não para os meus filhos. Então, esses dois padrões de acontecer na relação da dinâmica familiar. Ou a gente compensa
indo para o outro extremo, onde já repetir o padrão daquilo que a gente foi educado, daquilo que a gente internalizou na nossa vivência familiar, né? Então, são questões bastante complexas essas, né? E aí essa dinâmica toda forma esse sistema psíquico, onde a criança acaba, então, muitas vezes, mesmo que ela não faça consciência de maneira muito clara do que se passa com ela, inconscientemente ela está assimilando aqueles registros, aquela dinâmica emocional, e vai, de uma certa maneira, reagir a isso, né? Ou se identificando com aquela realidade. Começo dia no momento, Bite. Ou eu já coloquei e vou mandar para o Brasil, tá bom? Tem alguém com o microfone aberto. Ou, de uma certa maneira, então, a criança vai reagir àquilo, né? Ou se identificando com aquele lugar, que o que acontece comigo, que papai não me ama, e que eu nunca respondo à altura do meu pai, né? Daí eu me sinto desqualificado, eu me sinto incapaz. Ou, de uma certa maneira, respondendo com raiva, né? Com raiva, com posição, né? Aquela figura paterna. Então, de uma certa maneira, a partir disso, vão se construindo, né? Todo um processo onde essas imagens emocionais ligadas à função paterna e função materna vão sendo internalizadas dentro da criança. E vão, de uma certa maneira, elas vão levar para a vida dela, né? E isso vai estar diretamente presente no comportamento nosso depois, né? Seja em termos da relação com o outro, seja em relação comigo mesmo. Então, por exemplo, se eu tenho uma história de uma mãe negligente, foi pouco cuidadosa, uma mãe que abandona, uma mãe displicente, uma mãe fria, né? Que não conseguia me perceber, que não conseguia me reconhecer na minha necessidade e dar conta do meu mundo interno, né? Então, isso, de uma certa maneira, gera duas coisas na criança, né? De um lado, gera a minha incapacidade de ler a vida, na medida que essa mãe não me reconhece, não me percebe, eu vou começar a ter uma dificuldade de discriminar o meu mundo e minha relação com o mundo externo. E, de outro lado, né, tem toda essa carência afetiva que fica presente, né, sem um lugar para ser saciada, né? E aí, de uma certa maneira, o que isso pode resultar em termos de comportamento? Pode ser que depois eu internalizo essa mãe negativa, tendo a, de uma certa maneira, ou se me tornar negligente comigo mesmo, né? Sendo uma mãe ruim comigo, que não consigo me cuidar, eu não consigo me perceber, porque eu não tive uma mãe que espelhasse isso. Então, de uma certa maneira, eu acabo vivenciando essa imagem maternal, né, o complexo familiar materno, como uma verdade psicológica, né? E eu acabo daí internalizando esse comportamento comigo, né? De ser muito negligente, de não me cuidar, de não ser uma mãe boa para mim, no sentido de me acolher, de me reconhecer a minha necessidade. Ou eu, de uma certa maneira, com um outro extremo, né? Fico muito carente, muito egoísta e quero sempre que alguém esteja, de uma certa maneira, atendendo a minha necessidade. Ou eu quero ser a mãe dos outros, né? E quero acolher todo mundo. Ou eu sou negligente com o outro também, porque não sei cuidar do outro, porque não fui cuidado. Então, de uma certa maneira, esse complexo ele pode estar presente de várias formas na minha dinâmica relacional, seja na relação comigo, seja na relação com o outro. Mariana?
Gelson, você estava falando aí, eu lembrei dessa questão que hoje em dia se fala muito dessa mãe narcisista, né? As pessoas colocam a culpa na mãe, e, e uma vez eu assisti um vídeo online, o que eu fiquei impressionada é que uma psicóloga, ela já tinha mais de 1 milhão de likes, e ela dizia, falando sobre a mãe narcisista, que realmente as pessoas tinham que cortar relacionamento com a mãe, não falar, porque a melhor forma para a pessoa continuar a vida era se afastando da mãe, né? E, assim, a gente vem estudar uma linha completamente diferente, né? Entender até que a própria mãe que está ali é a mãe que a gente precisa, né? Se a gente vem naquela família, é aquela mãe que a gente precisa. E trabalhar a questão dentro da gente. Você poderia falar um pouco dessa linha aí que se fala de mãe narcisista? Na verdade, né, existia aquela teoria que agora já não existe mais, né, que achavam que o autismo era resultado daquilo que chamam de mãe geladeira, né? A mãe fria que não tinha. Isso não é verdade, né? O espírito já vem com comprometimentos sérios. Claro, uma mãe com dificuldade vai ter, isso vai gerar dor, isso vai gerar complicações na dinâmica familiar. Mas a gente não pode esquecer, né, Mariana, que mesmo que nossos pais sejam narcisistas, né, seja um pai narcisista, um pai com dificuldade, a gente não reencarna de maneira por acaso naquela família. A gente sabe disso, né? E às vezes aquele espírito, meu pai e minha mãe, também inconscientemente devolvendo para nós o que a gente fez para eles em outra vida, né? A gente não sabe até que ponto eu, como filho, sendo cuidado de alguém que aceitou me acolher, mas sabendo que eu fui o traidor ou o gerador da infelicidade dele. Então, não vai ser fácil esse pai e essa mãe suportar esse espírito se há, de uma certa maneira, uma dinâmica do passado. Então, a gente não tem mais, não tem o algoz e a vítima, né? Claro, nós, como adultos e responsáveis por educar, a gente tem esse compromisso da criança, né? Mas é óbvio que depois, na medida que a gente vai amadurecendo como filhos, né? E aí vem a importância do capítulo do Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda, capítulo 20, amor filial, onde a Joana ela é muito categórica, né? Que ela fala que a piedade filial é das mais significativas manifestações de amor que o espírito se deve impor, né? E está lá no Evangelho, né? Honrar o vosso pai e vossa mãe. E o Evangelho não diz amar o vosso pai e vossa mãe. O Evangelho não está obrigando a tua amar teu pai e tua mãe. Ele está dizendo que, independente se tu ama ou não teu pai e tua mãe, tu deve honrar ele, né? Existe um compromisso, porque, de uma certa maneira, todo mundo nesse mesmo barco, aprendendo a amar, né? Nossa dificuldade. Então, não é rejeitando a mãe ou cortando as relações ou, de uma certa maneira, projetando tudo no pai e na mãe que a gente vai resolver essas questões, né? Que isso, em parte, sim, faz parte da minha história. Eu tive um pai assim, uma mãe assada, que me desafiou, foi difícil lidar com eles, né? O meu pai eu e o Gilson fomos escravos do meu pai, né? Eu não sei se eu já comentei com vocês aqui, né? Foram escravos, eu já fomos escravos do meu pai, e o Gilson, inclusive, morreu no tronco pelas mãos do meu pai, né? E eu tenho uma imagem de um sonho que eu guardo, assim, muito nostálgica, muito uma imagem de uma terra de chão batida, uma terra preta de chão batida, com uma bananeira, uma taipa, assim, uma casinha muito modesta, e eu vivendo nesse lugar. Eu acho que na época que eu acho que no final da minha vida como escravo eu acabei vivendo nesse lugarzinho. É uma imagem muito cara para mim, muito, tem um sentimento profundo, né? E, de uma certa maneira, né, tudo isso faz parte da amizade. Então, de uma certa maneira, isso está na minha memória, né? Está na memória do meu pai. E a gente tem que, de uma certa maneira, lidar com isso agora, né? E, claro, né, e uma vez uma entidade falou assim,
meu filho, teu pai foi um senhor de escravo, né? E você era escravo deles, né? E nessa vida continua, né? Sendo escravo. Ele não mudou muito o comportamento dele, né? Então, de certa maneira, isso está presente, né? Então, são desafios dele agora, né? E nosso também. Então, é claro que muitas relações, quando há muito ódio, né? Quando há muita relação destrutiva entre os familiares, às vezes tem que se afastar para não tornar mais difícil ainda aquele processo, mas se afastar no sentido de poder digerir isso, né? Digerir isso, elaborar, mas não de demonizar o outro, né? Isso aí não é por aí o caminho, né? Patrícia? Oi, boa noite, Gelson. Eu vou fazer uma pergunta assim, de maneira espontânea, não sei se cabe aqui ou não, você, por favor, fica livre de falar. Eu também trabalho com crianças e às vezes eu tenho a sensação de que alguns pais não têm, não sabem o que fazer. Eu trabalho com criança bem jovem. Às vezes os pais, eles não sabem, eles ficam um pouco ainda confusos, o que fazer com criança pequena. Tem pai que fala, não fala com a minha criança, ela não entende de qualquer maneira, é só um bebê. Se esse tipo de registro, porque eu acho que, eu não sei, provavelmente deve haver alguma descrição lógica, científica, espiritual que as crianças têm uma lacuna. Até determinada idade elas lembram e depois elas não lembram mais. Tipo, eu não sei o que eu fiz quando eu tinha 2 anos. Se isso também tem qual a interferência disso sobre o aprendizado, sobre a vida desse indivíduo, e se, por exemplo, esse tipo de coisa, a mãe ou o pai que não consegue falar com a criança, achando que a criança não entende nada o que está acontecendo ali, que isso fica impregnado, sim, em algum lugar, e, de repente, quando essa pessoa cresce, torna-se adulto, essas questões vêm à tona. Para alguns pode ser um problema, para outros não. Sim, claro, claro, todo o processo, né, gente, da formação da personalidade depende de uma combinação de fatores, entre fatores intrapsíquicos, da minha natureza como espírito, das minhas fantasias, dos meus conflitos, das minhas tendências que eu já trago, então o meu mundo interno, porque a criança não é uma tábula rasa, né? E dos fatores interpessoais, né? Que é o ambiente na qual eu estou inserido, de como esse ambiente me recebe, né? A confiança básica, na qual o amor é a condição necessária para qualquer processo de amadurecimento, diz Joana, né? E aí todo esse processo que envolve desde antes de reencarnar, né? O espírito já está ali acompanhando, até o processo da formação da personalidade pós-adolescência, há toda uma dinâmica acontecendo onde o ambiente está me influenciando, né? Então isso começa lá, quando o feto está na barriga da mãe, o espírito já está registrando questões fortes de rejeição, tentativa de aborto e assim por diante. O bebê, a criança pequena, mesmo que ela não saiba falar e mesmo que não haja uma comunicação verbal, há uma comunicação. Há uma comunicação. Há a vibração dos pais, isso já é uma forma de comunicação. Há vários gestos, várias atitudes que são formas de mensagens que tu dá para a criança. E mesmo a comunicação verbal, mesmo a criança não registrando ainda a linguagem formal, ela assimila. Tanto é que um dos maiores tratamentos para bebê é tu falar com a criança quando ela estiver dormindo em voz alta, né? Eu me lembro de uma terapeuta francesa, não me lembro o nome agora, que ela trabalha com terapia de bebês, né? E ela relatou um caso muito interessante, né? Que de 2 menininhas gêmeas que nasceram, né? A mãe fez o parto
Elas nasceram, mas uma foi a óbito. Uma desencarnou e ficou só uma delas, né? E a que ficou entrou em depressão, bebezinho, porque bebê também entra em depressão. E ele não conseguia, então, mamar. Ele não se recusava a receber o alimento. Os médicos estavam preocupados, estavam no hospital, tentando, né, ver se ela conseguia sugar o peito, e não estava conseguindo, né? E ele não tinha nada orgânico no bebê, é uma questão realmente de uma recusa interna dela. E aí, então, o que aconteceu? Chamaram essa terapeuta, né? E a terapeuta começou a falar com ela, com o bebê. Olha, falar como se fosse um adulto, né? Eu sei que tu tá chateada, de repente tu tá se sentindo culpada porque tu ficou aqui e a tua maninha foi embora. Eu sei a falta da tua irmãzinha e se sente desamparada sem ela, mas acontece que teus pais já perderam ela e perder você vai ser muito difícil para eles. E eles querem muito você. Então ela começou a conversar com a menina, com o bebê, né? E trazendo os sentimentos e trazendo a importância dela. Daí parece que depois de 2 semanas ela começou a, a reagir, né? E começou a aceitar o peito, né? Então isso é importante. Eu me lembro de uma outra situação que eu já comentei com vocês, mas não custa comentar, de um menininho de mais ou menos 3 anos de idade. Ele começou a ficar muito agressivo com a mãe, né? Uma família americana. O pai era um jogador famoso de futebol americano, agora vivia fazendo comerciais e era também bombeiro na cidade onde ele morava, né? Ele era voluntário no corpo de bombeiros. E essa criança de 3 anos começou a ficar agressiva um pouco depois do nascimento da irmãzinha. E a mãe dela achava que era uma coisa espiritual, né? Porque ele demonstrava que parece que tinha alguma coisa no quarto dele. Porque quando a irmãzinha veio, eles reformaram um outro quarto e passaram ele para um quarto maior e deram o quarto dele para a irmãzinha, né? Então, eles reformaram os 2 quartos, que era dele, ficou para a irmãzinha, e o novo quarto ficou para ele. Ele não gostava do quarto dele, novo, apesar de todos os enfeites e elaborações, né? E ela resolveu chamar um médium especialista em criança, um médium da Irlanda, se não me engano, né? Ou da Dinamarca. Agora também não me lembro de cabeça, era da Dinamarca ou da Irlanda. Sei que era um médium aí da Europa. Eles pagaram a passagem para esse médium. O médium foi na casa do casal e disse assim: olha, vocês não falam não me falem nada, eu quero sentir o ambiente. Então, eu fico conversando naturalmente aqui na sala, numa boa, com as crianças, brincando, e eu vou rabiscar algumas coisas no papel. Ele desenhava o médium, né? Enquanto, né? Então, o médium se concentrou, né? As crianças estavam no ambiente da sala, os pais convivendo ali com eles durante algum tempo, e ele foi rabiscando, desenhando coisas no papel. Depois, né, de um período assim, né, de captar, né, ele sentou com a mãe e com o pai e disse: olha, realmente ele não gostou da mudança do quarto, tem uma entidade no quarto lá, tem um espírito naquele quarto que ele percebe, né? Então, você vai ter que fazer um trabalhinho espiritual para poder afastar esse espírito, né? Porque ele é uma criança sensível, mas não é só isso também. Ele tá sendo agressivo por causa do vínculo que ele tem, de algumas questões com o pai dele. Aí ele perguntou pro pai dele, né? Por acaso sofreu alguma violência sexual, mais ou menos aos 8 anos de idade, aí? E o homem, né, falou assim: não me lembro de nada, que eu tenha sofrido alguma violência sexual.
Ah, não, eu fiz uma cirurgia de testículos, só a única coisa que aconteceu quando eu tinha 8 anos foi isso. Mas tu sentiu como se fosse uma violência sexual essa cirurgia. E a criança está captando. Uma coisa do passado do pai. A criança, o que o pai não lembrava, e a criança estava assimilando. Ele falou assim, aconteceu alguma coisa aos 11 anos de idade, na escola, sofreu um tipo de injustiça ou de bullying, ele escreveu a cena para o pai da criança, né? Aí ele falou, sim, né? Sofri realmente, né? E por último, foi rejeitado há poucos anos, sofreu uma decepção de amor. Sofri, né? A namorada anterior à minha esposa me traiu, foi terrível para mim, né? Mas depois passou, eu agora estou casado, estou feliz, mas realmente foi um período difícil da minha vida. Ele percebe tudo isso. Percebe tudo isso e reage a isso. E a mãe falou assim, puxa, mas como? Por que ele é agressivo comigo? Porque o problema da criança era uma agressividade com a mãe. Porque ele te acha forte e acha o pai fraco, diz o médium. Então, quando ele se sente cuidado por ti, ele fica bravo contigo porque ele quer que tu cuide do pai também. Então, quando o pai sai para ir para os bombeiros, né, sai de casa, ele fica preocupado com o pai. E fica ansioso, e fica incomodado. Aí ele fica incomodado com a mãe. Mãe, tu não está vendo que o pai saiu de casa? Se acontecer alguma coisa com ele, o que vai ser dele? Né? Ele não fala isso, porque ele não sabe. É um registro inconsciente. Ele reage no comportamento dele agressivo. Né? Então, de uma certa maneira, o que a gente pode entender aí? Né? Deve ter um vínculo muito forte espiritual do espírito da criança com o pai, né? Há um vínculo muito forte entre eles, seja um vínculo emocional, um vínculo espiritual. Esse espírito deve ser um espírito que se preocupa com esse pai, né? Tem ligação de outras vidas. Então, em vez de ser filho, ele espírito, talvez queira proteger o pai, né? Mesmo sendo pequenininho e emocionalmente incapaz, né? Então ele olha para a mãe e diz: mãe, faça alguma coisa, né? Então o médico falou o seguinte: então tu vai ter que levar ele ao teu trabalho, lá nos bombeiros, mostrar que tu tem amigos, que é um lugar que tu gosta, que não tem perigo. E tu vai um dia na pracinha brincar com ele e vai falar da tua decepção amorosa. Mas como é que eu falar? Ele não vai entender, né? Eu vou falar com ele sobre minha vida amorosa. Não, ele vai entender. Tu diz para ele: olha, papai teve há um tempo atrás, tinha uma namorada, e a namorada não foi legal, mas agora está tudo bem. Tu vai explicar para ele, né? Ele vai perceber isso. Então, mesmo que ele não assimile o registro do ponto de vista racional, né, gente? Racionalmente, ele não consiga assimilar, mas emocionalmente e espiritualmente assimila. Então, o Manuel Filomeno de Miranda, naquele livro Temas da Vida e da Morte, né, que é um livro maravilhoso, fala sobre as questões familiares, né, da dinâmica familiar, ele fala justamente isso, ele propõe a terapia com os filhos falar com eles durante o berço, né? Estou dormindo, faz uma prece, junto ali a caminha da criança, deixa ela dormir. E quando estiver dormindo, tu fala com ela, como se ela tivesse acordado. Tu fala em voz alta, né? Com a criança, né? Isso pode ser falado ela acordada, né? Mas o Manuel Filomeno propõe falar quando ela estiver dormindo, né? E aí tu dizer para ela, olha, nós te amamos, tem alguma questão de insegurança dela, ou assim, né? Não precisa ficar insegura, tu está conosco, tu está segura com a gente, está sendo cuidada. Daí tem uma conversa com a criança,
sendo desmanchada aí aquele estado emocional que ela se encontra. Alguém está perguntando aqui o nome do livro, né? É Temas da Vida e da Morte. Eu tenho aqui ele, aqui, vou mostrar para vocês. Coincidência, ele está aqui em cima da minha... Estão vendo? Estamos. Esse livro aqui é maravilhoso, gente. Assim, em termos de trazer as questões... porque ele traz toda a questão do pensamento e emoção, comportamento e vida na dinâmica familiar, as tendências, as reminiscências, e como é que se dá na dinâmica familiar. É um livro muito bom, que complementa bastante a proposta da benfeitora na sua série psicológica. Bem, a Jovenina quer falar? Sou eu. Boa noite, doutor Gelson, e a todos. O senhor falou que para conversar com as crianças durante a noite, né? Mas tem uma idade para conversar com elas? Não. Então, adolescente também funciona? Menos funciona. Quanto mais adulto, menos funciona. Tá? Porque, na medida que o espírito vai tendo autonomia, vai criando o complexo dele, vai ficando mais refratário, e ele vai também tendo mais seu próprio sistema psíquico. Então, com o passar do tempo, né, isso não é tão proveitoso assim. Mas, quanto menor a criança, maior o efeito daí. Ok, obrigada. Kate? Bom dia. Eu só queria dividir uma experiência, porque eu tenho 3 filhos, né? E o do meio, ele era muito agressivo. Eu pegava ele no colo quando bebê e ele me batia no rosto. E aí eu comecei a fazer esse trabalho de falar com ele quando ele estava dormindo, e aí ele melhorou. E hoje em dia ele é meu filho mais doce. Ele se tornou meu filho mais doce. Ele parou com agressividade na época, mas demorou, não é assim da noite para o dia. Foi bastante tempo de trabalho. E aí agora a Juvelina estava falando dos adolescentes. O meu terceiro filho, quando ele começa a ficar muito temperamental, eu faço um trabalho no quarto dele. Eu vou no quarto dele e faço assim no mínimo 30 dias de oração no mesmo horário todos os dias. E ele melhora. Então, tipo assim, para mim, eu não tenho nenhum médium olhando o que está acontecendo, mas pode ser que seja com ele que eu estou conversando, seja com o espírito que está no quarto, eu não sei, mas funciona. Com certeza, sempre é positivo, né, Kate? Poder criar um ambiente favorável, né, de prece, né? E mesmo que né, o adolescente já não está tão suscetível, né? Dá para poder, de uma certa maneira, ensaiar, né, esse diálogo, né, com o inconsciente do filho, né? E depois retomar isso quando ele acordado, numa conversa. Olha, meu filho, por que tem reagido assim, né? Para entender melhor o que se passa contigo, né? A gente às vezes vai com uma atitude muito de querer dar conselho, querer já, né? Primeiro é importante escutar, né? É poder acolher e criar um ambiente favorável onde ele possa se expressar, e aí a gente não ser reativo, né? Não saltar já com o nosso entendimento, ajudar a ele a elaborar, porque o adolescente está começando a pensar sobre o pensamento, né? Na puberdade, o pensamento começa a ficar mais elaborado. E tem essa turbilhão de emoções que acontece nesse meio tempo, né? Então, a gente tem que ajudar ele a refletir, né? A refletir, né? E ficar mais nele, né? E não se defender, não trazer a nosso ponto de vista de maneira muito precipitada, que ele vai se defender e isso vai ter pouco efeito daí na dinâmica, né? Mas essa questão de falar... Oi? Desculpa, só um detalhe que eu aprendi no neném, ou qualquer pessoa que estiver dormindo que a gente vai conversar, é que nós devemos esperar para quando o olho começa a pular de um lado para o outro, que é o sono profundo. Sono REM, né?
Sim. Porque antes disso ainda não tem uma conexão. Assim, Kate, qualquer fase do sono, pode falar, mas no sono REM, o que acontece no sono REM? Geralmente, no sono REM, o espírito está registrando o que está se passando no plano espiritual, no seu mundo interno, porque no sono REM é quando se dá os sonhos, né? Então, nessa fase do sono REM, volta ondas beta, né? Como se tivesse acordado, né? Ele sai do sono profundo de ondas delta e volta a ter uma oscilação de ondas cerebrais, de atividade cerebral no cérebro, nesse sono. Então, é sinal que a informação está sendo processada. Então, esse tipo de sono ele pode ser mais propício, mas pode ser em qualquer momento também, não precisa esperar. As pesquisas que mostram que a criança dormindo tu já pode falar. Agora, no sono REM, pode haver uma possibilidade de ele registrar de maneira melhor, né? Mas a gente sabe que até os cachorrinhos entendem, né? A Elsa que tem lá o sol, né? Deve saber disso, aqui tem animalzinho, né? A gente fala com eles, né? E eles estão lá, mesmo que eles não entendem a linguagem humana, né? Mas eles entendem a linguagem vibratória da gente, a entonação de voz, uma série de coisas, e eles, de uma certa maneira, ficam atentos e respondem, de uma certa forma, a nossa atitude, né? Então, isso é muito interessante. Conversar com voz alta, tá, Vanessa? O que o Manuel Flamengo Miranda fala é conversar em voz alta, não em pensamento. Tem que falar como se tivesse a criança acordada, mesmo ela estando dormindo. Pode ser qualquer pessoa, pode ser os pais, qualquer familiar, alguém, né? Isso aí independe. Patrícia? Boa noite, doutor Gelson. Eu queria referir um ponto aqui do Despertar do Espírito. Sim. Eu fiquei um bocadinho confusa nessas compensações que ela fala aqui. Por exemplo... Qual é a página que tu tá? No meu é 119. 119. Né? Tem aqui, no penúltimo parágrafo, mais ou menos, ela fala dos abusos vividos na infância. E eu fiquei a pensar se seria realmente alguma coisa física ou psicológica, como você referiu há bocado. Porque ela falou antes que até o próprio estupro pode ser ou considerado uma violência psicológica, né? Pode ser considerado um estupro. Ela falou que antes no texto. E depois ela fala aqui, né? O sentimento de culpa porque permanece afligindo, já no finalzinho dessa página 119, e que é compensado através da expressão sexual. Eu não consegui captar muito bem esse tipo de compensação. Mais tarde ela vai falar, esse medo da loucura trabalha em favor dela, afastando o paciente da realidade na qual se encontra e conduzindo ao cultivo das expressões. Foram pontos assim do texto que eu fiquei sem conseguir perceber direito. Se o doutor já pudesse falar, eu agradecia. Eu não sei se eu entendi os pontos que tu colocou, mas eu vou tentar ver se é isso mesmo, aí tu me diz se é isso, né? Então, ela vai falar realmente, né, dos conflitos do cotidiano, né, que vão induzir, né, porque esses conflitos vão criar uma visão de mundo para a criança. Poxa, o mundo não tem espaço para mim, né? O mundo só tem dor, só tem desamor, só tem, né? E às vezes o ambiente é tão tumultuado que a criança pode não aguentar, achar que não vai dar conta daquilo, né? Ela pode enlouquecer ou ser muito forte para ela. Ela vai criar mecanismos de defesa, ou ela vai se apartar, se isolar do seu mundo interno e ficar individualista, indiferente às coisas, né? Ou seja, uma dissociação, né, entre ela e o mundo, ou ela e o corpo também, né? A Joana fala exatamente dessa dissociação, esse encaixe que está ainda sendo formado, né, que vai até os 7 anos de idade, na primeira fase, depois até a puberdade numa segunda fase, que é até completar o processo reencarnatório, né? Então, de uma certa maneira, esses impulsos todos que têm que ser humanizados e trabalhados, que chamam de psiquificação dos instintos, começam a ser não tem espaço. E os conflitos do ambiente
em vez de ajudar, acabam potencializando essas dificuldades. Ainda mais se eu trago, né, isso de outras vidas, alguma dificuldade de outras vidas. Então, isso vai gerando fantasias dentro da criança, né? Medos infundados, uma sensação de incapacidade, ou uma dissociação da vida, né? Uma série de coisas que pode estar acontecendo. E quando aqui ela fala, né, quando a mãe é muito crítica, não para de reclamar, ou são muito exigentes, né? A criança se sente como se ela fosse Aí vem a vergonha, né? Não só a culpa, a vergonha, porque a culpa é algo que eu fiz de errado. A vergonha é eu sou errado, né? Eu tenho vergonha, porque daí a minha imagem está comprometida, uma imagem que quando a criança fica envergonhada, né? Ela não está só se sentindo culpada pelo ato que ela fez. Ela está sendo tomada por uma imagem que ela tem dela, né? Então, a vergonha tem a ver com Então, a criança vai ficando tímida, envergonhada, e essa culpa se torna daí um sentimento de autodesamor pela própria pessoa. Eu acredito que não mereço o amor do mundo porque eu sou uma pessoa ruim. Não é porque o meu pai e a mãe é ruim. Um mundo é bom, então a mãe é uma crítica muito grande, pais muito exigentes, muito desumanos, muito frios, muito exigentes, tem uma sensação que eu tenho alguma coisa errada. E por mais que eu faça, nunca dá conta. Então, não é o mundo que está errado, sou eu. Então, de uma certa maneira, acontece duas coisas, né, gente? De um lado, os meus impulsos não puderam ser trabalhados, né? E, de outro lado, a minha fome de afeto é reprimida por essa culpa. E aí, o que acontece? Toda a minha necessidade afetiva não tem encontrado um lugar adequado, ela regride, fica regressiva. E eu posso buscar isso na gratificação sexual, na compulsão sexual, uma forma desesperada de intimidade, de contato. Eu tenho que ter contato físico, e às vezes até eu gosto de ser punido, daí eu vou misturando também no desejo sexual questões masoquistas, sádicas, né? Daí vem uma piração grande aí, né, gente? Porque daí tem mil possibilidades aí, a gente foi construindo, né, esquemas emocionais e mentais na busca de compensar aquela falta de amor, né? E aí a gratificação da compulsão, né? Pode ser sexual, pode ser do alimento, uma compulsão à compra, ou uma compulsão à droga, né? Claro, tudo isso, né, gente, nunca é dissociado da própria realidade do espírito, né? Porque às vezes os pais são adequados, mas mesmo assim o espírito tem a dificuldade dele e vai buscar essas compensações por questões internas que traz de outras vidas. Então, a gente tem que ver que é uma combinação de fatores, né? Silvia? Obrigada, doutor Gelson, é isso mesmo, compreendo. Voltando um pouco àquilo que você estava explicando, Gelson, a respeito de como afeta a criança e tudo, tem um livro bem interessante, possivelmente você deve conhecer, chama, em inglês The Secret Life of the Unborn Child, a vida secreta do feto, e ele dá vários exemplos de como a criança sente os sentimentos da mãe, que é aquele relacionamento mais próximo, e inclusive do pai também. E o processo também de aprendizagem que às vezes o feto tem dentro desses períodos e como isso afeta não só depois que o bebê nasce, como também a vida da pessoa. Tem um caso, por exemplo, de que um rapaz, a mãe tentava abortá-lo fazendo coisas e, em realidade, ele falou que a criança só fica traumatizada quando ele sente que a vida dele está em perigo. E é uma coisa que, depois de homem, ele ainda sofria as consequências daquilo. É muito interessante para complementar esse estudo que nós estamos fazendo. Bem lembrado, Silvia. Esse livro é muito bom mesmo, porque traz bastante exemplos práticos, né? Bastante
Exato. casos, é bem legal. E foi interessante que ele foi levado a fazer a pesquisa, porque uma amiga dele, que quando estava grávida, cantava para o filho, e depois, mais tarde, um dia ela comentou com ele que a criança, mesmo que estivesse nervosa, chorando, se ela cantasse a musiquinha que ela cantava antes, a criança se acalmava totalmente, né? E é bem interessante. E tem uma coisa também, por exemplo, os livros da Alice Miller, aquela psiquiatra suíça, que ela fala o drama de ser criança, é muito bom, principalmente para os pais, eu acho. São 2 livros que os pais deviam ler antes de ver o sentimento da criança e como desenvolve depois um adulto meio problemático, né? E uma das coisas que também é a pesquisa, né? O som do mar, ele é muito parecido com o som da criança no útero, né? Aquele barulhinho, diz que o som do mar pode ser útil também para acalmar, claro, dependendo do que ela encontrava no útero da mãe também. O mar pode apavorar dependendo da situação, né? Mas há uma tendência, né, que o som do mar acalmar, porque remete àqueles momentos que eu estava, né, no útero, protegido, naquele barulhinho da água ali, né? Então, há também essa indicação do som do mar como uma forma de trabalhar as nossas emoções internas, né? E uma coisa interessante também descobrir, quando é questão de vício também, por exemplo, o exemplo que ele dá de uma mãe que fuma. Daí ela fuma de vez em quando, então toda vez que a criança sente falta de oxigênio, ela pensa que ela vai morrer. Então ele falou, é preferível que ela fumasse normalmente, que daí ele saberia que a certos pontos ele ia ter problema de respirar. É bem interessante esse livro, seria bom o pessoal ler. E claro, né, gente, isso que a Silvia está falando é muito... tem bastante pesquisa, né, muito verdadeiro, mas a gente tem que levar em consideração a sensibilidade da criança, né? 2, a evolução do espírito, porque quanto mais evoluído o espírito, mais ele consegue estar acima das contingências materiais e emocionais. A gente vê, né, que do São Francisco de Assis, né, do Miramês, que ele podia acompanhar a encarnação dele e estava livre para poder, né, até acomodar algumas coisas, né, porque ele já era um espírito lúcido, evoluído. Então, as questões externas do ambiente familiar não afetavam, ele não era tão suscetível a isso, né? E outra questão que envolve é o vínculo de afinidade também entre os espíritos, né? Tudo isso, junto com aquilo que o espírito já traz, e a atitude da mãe, né? A postura, o comportamento, as emoções, vão dar esse caldo todo aí e favorecendo mais ou não esse processo depois de traumas e padrões de comportamento que a gente vai carregar em vida. Muito bem, está chegando no final do nosso encontro, né? Vocês querem continuar nesse tema ou questões ainda do material do livro da Joana? Vamos fazer mais um encontro, né, para debater mais. Na semana que vem a gente fica ainda no mesmo item, tá? Para a gente poder ainda focar alguns pontos. Ok, doutor Esse Jorge. processo, Obrigada. tá bom?